Bom dia, bom dia. Tudo bom, Ana? Tudo e você? Tudo bem? Você consegue me ouvir, sim, me ver bem? Sim, consigo. E você? Eu, eu também. É, obrigado por aceitar participar desse experimento. Tô indo, por fazendo. Ah, imagina, vamos lá. Você é uma pessoa muito especial que eu admiro muito na minha vida e fico muito agradecido de você poder vir. Né? Você, com sua prática professora universitária e também fazendo um trabalho super legal relacionado à saúde mental. Acho que eu queria começar por aí, de você, talvez a gente voltar um pouquinho no tempo e contar pra gente como que você, na sua transição, né, de professor universitário para começar a trabalhar na saúde mental de maneira mais ampla. Então, queria agradecer também pelo convite. É uma alegria poder compartilhar, né, desse momento com essas novas atividades e expectativas em relação a esse programa. Então, eu sempre gostei muito assim das atividades relacionadas à saúde mental. Desde que eu era muito jovem, eu participei de algumas situações, né, onde as pessoas buscavam conversar comigo relacionado a algo que era mais íntimo. Então eu fiz, né, farmácia, eu sou formada em farmácia, sou docente universitária há 19 anos, e talvez pela própria formação, alguém sempre vem pedir sobre o uso de um medicamento, né? Então, Uhum. quando eu fazia qualquer aula, seja imunologia, patologia, que às vezes parece não relacionada à farmacologia, ao final as pessoas vinham, né? Olha, eu estou usando esse medicamento, não estou me sentindo bem, como que isso pode ser associado, né? E eu sempre gostei dessa temática, e justamente por ser farmacêutica, uma das minhas maiores angústias era justamente essa percepção de que hoje a gente usa muitos medicamentos para a saúde mental ou os transtornos, né, mentais e comportamentais, mas a gente não vê as pessoas com uma maior qualidade de vida ou melhora muitas vezes. Então eu parti um pouco nessa busca assim de quais poderiam ser outras estratégias além do uso de medicamentos que trouxessem uma melhora na qualidade de vida e na saúde mental, que outras medidas, né, que a gente chama não farmacológicas ou estratégias poderiam ser utilizadas. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar um pouquinho mais, né, neste sentido, do entendimento do que é saúde mental, de quais são as prioridades, e aí comecei a fazer atividades externas relacionadas a essa temática. Legal, legal. E interessante esse ponto, né, dessas medidas não farmacológicas, né, como você trouxe. E essa questão toda do remédio e da quantidade que a gente vê hoje em dia me chama bastante atenção. Porque eu lembro que antigamente, até na época da faculdade, era muito tabu você dizer que estava usando antidepressivo, e hoje é uma coisa super comum. Ao mesmo tempo que eu imagino que tem um lado positivo de você estar, de fato, tratando pessoas que precisam da intervenção médica, também deve ter um lado de exagero, talvez. Como que você vê esse crescimento absurdo no uso de antidepressivos? Então, hoje a gente tem uma discussão bem interessante, tanto na medicina quanto na psicologia, que é o que a gente chama de medicalização da vida, né? Uhum. Então, para todas as coisas, hoje você tem um medicamento para se manter no trabalho, para para se manter feliz, né? Para encontrar a paz. Então, a gente não nega a existência das doenças mentais e comportamentais, depressão, ansiedade, esquizofrenia. A gente tem um manual diagnóstico com mais de 300 patologias, né? O próprio risco de suicídio são todas questões reais que usam medicamentos como um suporte, especialmente nas crises e o tratamento continuado. Mas o que a gente observa hoje é uma extrapolação, né? Então a gente tem muitas vezes o acesso à informação e a própria pessoa faz o seu diagnóstico, né? Ela já chega dizendo que
E, infelizmente, assim, a gente não tem esse controle muitas vezes da prescrição. A gente sabe que, infelizmente, né, existem formas não adequadas de acesso a determinados medicamentos. Então, a gente tem esse olhar assim da preocupação: será que tudo mesmo precisa ser medicalizado? Só para ter uma ideia, a gente usa muito mais ansiolítico clonazepam, que é o mais famoso, o Rivotril, né? Do Uhum. que nós temos usuários de drogas ilegais, por exemplo, crack e cocaína, né? E Caramba. pós-pandemia, o Brasil deu um salto assim no índice de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. Então, claro, a gente viveu um momento bastante desafiador, muitas perdas, medo, incerteza, mas a gente percebe que muitas vezes pode ser uma situação paliativa, porque se você tem situações que você também não consegue lidar, tem outras medidas que podem ser associadas além do uso de medicamentos, né? Eu gosto, por exemplo, do assim, síndrome do pânico. Muitas vezes você vai ter que trabalhar aquilo que dispara o pânico para que você também consiga entender como você opera, né? Sim, Então, claro que o ansiolítico, o antidepressivo vão ser importantes, porque na síndrome você tem toda a sensação de que vai morrer. Mas o problema é que, se você não trabalhar esse disparo, o fator, a causa, você vai estar sempre trabalhando só os sintomas, né? E não resolvendo muitas vezes a situação original. E a gente percebe que há uma relutância das pessoas também buscarem essa profundidade, porque trabalhar aquilo que é incômodo causa dor. E às sim. vezes hoje a gente quer eliminar a dor, né? Fugir desse desconforto. E os medicamentos acabam sendo uma saída, né? Uma saída mais fácil, né, de É. você. Pois é. E assim, que tipo de outras soluções, além do medicamento, você costuma ver funcionando com as pessoas, assim, a depender do tipo de condição, né, Então, claro. uma das coisas assim que a gente trabalha bastante são essas estratégias também de autoconhecimento. Então, se eu consigo conhecer essas fragilidades, a própria terapia, e aí entram várias possibilidades de terapia, não medicamentosa, como, né, terapias que envolvem outros profissionais, como psicólogos, mas essa questão do autoconhecimento, do uso da arte, né, poesia, pintura, filosofia, e aí a questão também de olhar para as relações. Hoje a gente tem uma dificuldade significativa de se relacionar. Uhum. Parece que assim a pandemia nos isolou tanto que o nosso maior problema agora é retornar e conseguir confiar nas pessoas, se Sim. abrir de forma vulnerável às relações. Houve um acirramento competitivo assim nos ambientes de trabalho, por exemplo. Então a gente tem hoje a síndrome de burnout como um dos elementos mais significativos de afastamento do trabalho, né? Então a gente está vivendo essa fragilidade do indivíduo contemporâneo e a coisa mais rápida e mágica que as pessoas esperam é alguma substância, né? Sim, Não sim. necessariamente possa ser só um medicamento, às vezes pode ser o álcool, outras buscas, ou essa, digamos assim, esse anestesiamento que pode ser feito com Netflix, com internet, né? Quer dizer, com comida, as fugas Uhum, podem uhum. ser várias, né? Sim. Então, assim, é esse olhar também para um lugar de aceleração, né, Chico? A gente está vivendo, assim, um momento em que tudo é rápido e a gente está perdendo esse outro tempo, né? Porque existem tempos de você iniciar um processo, de ter esse amadurecimento, e hoje a gente quer sempre o resultado muito imediato, né? Pois é. E você fala sobre essa fragilidade do homem moderno, né, contemporâneo, e a crise de burnout, e eu olho para minha própria experiência, que eu já tive, por exemplo, um burnout no trabalho. Já tive outras situações que eu estava trabalhando até mais, mas não tive burnout. Então tem uma questão ali psicológica, ambiental também envolvida, mas eu tento olhar sempre para a geração dos meus pais. Por exemplo, o meu pai com certeza estava numa situação de trabalho muito mais precária do que a que eu tenho hoje em dia, com uma carga muito maior.
uma pressão muito maior, porque hoje eu tenho uma flexibilidade, se eu quiser passar uns meses trabalhar, de ter uma reserva financeira. Meu pai tinha que sustentar a família, então a pressão psicológica era muito maior. E ele não, pelo menos não visível, né? Mas não tinha crise de burnout, não tinha episódios de depressão, como eu próprio experimentei. E isso me faz pensar que talvez, como você falou, né? A coisa do homem contemporâneo, da vida contemporânea, que tenha mudado alguma coisa e esteja atingindo a gente de uma maneira tão natural, né? E aí eu te pergunto assim, o que você acha que são os grandes fatores do nosso estilo de vida que está gerando esse boom de todos esses casos de saúde mental, assim, depressão, ansiedade, enfim. Então, eu até reli esses dias o livro do Harari, o Sapiens, né? Hum, E ele traz assim muito bom, elementos Zé. bem significativos, né, dessa mudança da revolução cognitiva, agrícola, depois as questões relacionadas ao trabalho. É que a nossa relação com o trabalho mudou bastante, né? A gente hoje tem assim uma precarização do trabalho e a gente observa que nunca é suficiente. E a gente vai eliminando as outras coisas da vida, focando sempre nesse trabalho como um resultado financeiro, né? Então, o que eu tenho percebido, assim, pelo menos aqui em Chapecó, a gente tem várias vagas de trabalho hoje não preenchidas, porque as pessoas também estão tentando fazer esse movimento, né? Hoje a gente não tem mais folga, por exemplo, você tem os ambientes que abrem 24 horas, e aí essa coisa da mudança também, né? De você se dedicar a uma coisa em detrimento de todas as outras. Então, essa mudança, assim, de que você precisa ser produtivo o tempo todo, eu acho que essa é uma das coisas mais significativas. Uhum. Porque antes a gente, né, os nossos pais, avós, trabalhavam, não trabalhavam menos do que a gente, muito duro, inclusive. Mas tinha essa coisa do trabalho, era num determinado horário, terminou o trabalho, você ia para sua família, você vivia outras coisas na sua comunidade. Então você tinha esse momento assim das outras coisas que compõem a vida. Agora o trabalho está dentro da nossa casa, no WhatsApp, no e-mail, nas Sim. demandas que tem o tempo todo. Então a gente ampliou o nosso tempo de trabalho, perdendo a qualidade em outras coisas, e isso tem afetado as relações, né, as mais significativas interpessoais. E aí a gente tem deixado assim, momentos de lazer, momentos, né, de ociosidade que não precisa ser criativo. Eu gosto de brincar porque sempre se você tem algo criativo quer dizer que no final você tem que ter um produto, né? E essa eu acho que é a principal percepção, assim, dessa mudança de que o tempo todo você precisa produzir algo, algo que tenha um valor material, e aí você vai deixando as outras coisas como se fossem menos importantes, né? Sim. Eu lembro muito de conversas que eu tive no passado, assim, né? Essa coisa da produtividade. A gente se vendo como máquina, né? Que tipo, o valor da máquina é quanto a máquina produz. Se a máquina tá parada, ela tá com algum problema, tá ruim, né? E, e isso é uma coisa que você vai trabalhando, é uma transição gradual, que demora muito tempo, né? E eu fico curioso para saber que tipo de conselho você daria para alguém que tá no fundo do poço em relação às outras coisas, né? Que vive completamente focado no trabalho, que julga seu próprio valor pela sua produtividade, que tá ali naquela constante ansiedade de receber e mandar novas informações o tempo inteiro. O que você consideraria para essa pessoa começar a fazer uma transição para uma vida mais equilibrada? Olha, Chico, uma das coisas assim, tem um livro bem interessante que se chama Nação Dopamina e que fala, né, que hoje a gente tem sempre uma necessidade de recompensa e prazer, que a dopamina é o neurotransmissor relacionado, né, ao prazer. Uhum. E que essa busca, ela pode mesclar situações em que você tenha carência, fugas. Então, aquilo que a gente falou, a dopamina pode ser liberada quando eu como um doce, que eu adoro, quando eu assisto,
quando eu estou o tempo todo na tecnologia, né? Então, assim, hoje a nossa mudança de chave também tem a ver com essa revolução tecnológica, né? Sim. Porque antes a máquina fazia o seu papel no trabalho, né? Mas hoje ela está no nosso meio o tempo todo. Então, às vezes a gente está junto, mas cada um está com o seu celular no outro mundo, né? E essa transição assim do trabalho é que a gente tem vários aspectos do trabalho, trabalhos que são mais braçais, né? Por exemplo, aqui do lado tem construção agora. Uhum. Então a gente percebe essas mudanças, trabalhos que são mais uso, né, da mente, assim, que é o que hoje tem exaurido nas grandes empresas, enfim. Então, assim, o que eu tenho falado, até para os estudantes, porque a gente percebe uma exaustão, assim, em todos os contextos, né? Você sai, por exemplo, eu estou dando uma aula, às vezes, na segunda-feira de manhã, gente, o aspecto das pessoas é de cansaço, e a gente começou a aula há um mês, para ter, né, um exemplo. Acabou de começar, Então, né? assim, é um pouco esse equilíbrio, porque a gente só está fazendo uma coisa, e o nosso corpo, ele acaba dando sinais de que a gente precisa fazer esse movimento, né? Se a gente for pensar assim, chega um momento que se você não fizer pausas, você não vai ser mais produtivo, concorda? Uhum. Tanto fisicamente, se eu for pensar em alguém que usa o corpo para trabalhar, porque também tem uma sobrecarga, como intelectualmente, porque se eu não tiver uma pausa, eu não consigo processar aquilo que eu estou recebendo de informação, eu não tenho tempo para criar, porque a criatividade também depende desse tempo, desse descanso, né? Então, o que eu tenho percebido é isso, assim, como que a gente pode melhorar um pouco aspectos, né, que parecem simples da vida, mas que fazem a diferença. Então, essas pausas, uma atividade física, né, movimentos que você possa estar com pessoas que você gosta, não conversando sobre assuntos, né, que às vezes são trabalhos, são problemas, pelo menos assim, eu tenho tentado fazer esse movimento, né? Porque a gente tem dias bastante intensos, mas pequenas pausas, né? Olhar o pôr do sol, fazer uma leitura de um trecho. Isso é um pouco complexo porque cada pessoa vai achando aquilo que faz sentido para ela, né? Então é Sim, difícil dar uma receita assim, mas aquilo que você gosta muito e que pode ser um ponto de apoio num momento assim que é complexo, né? Para a sim. gente também não perder essa esperança, essa conexão com as outras pessoas. E ter pessoas que sejam referência, né? Que às vezes possam ser honestos, ter conversas difíceis, mas que você sabe que é para o seu bem, assim, que é aquela pessoa que está falando algo porque realmente quer te ver bem, né? Sim, sim. Mas, se eu tô entendendo o que você tá dizendo, acho que tem muito essa ideia de fazer pequenas coisas inovativas, né? Pequeno aqui, pequeno ali, eu consigo crescendo, daí colocar uma pausa aqui, uma pausa aqui. É, talvez se policiar e se negar a olhar o e-mail em tal momento, ou se policiar e não olhar o celular. Mas tudo isso faz muito sentido. E da posição que, por exemplo, eu vivo hoje na minha vida, para mim tá muito claro que essas pequenas pausas vão acumulando, acumulando, acumulando e a transição vai acontecendo. Mas eu também lembro, em vários momentos, um certo medo de estar perdendo alguma informação do chave. A gente recebe tanta informação, não fala assim, poxa, se eu não chegar o meu e-mail agora, se eu não olhar meu e-mail agora, talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Talvez eu não chefe para estar disponível assim. Como, como lidar com esse bloqueio quase que emocional de fazer essas pequenas pausas, ou de ter a coragem, né? Porque aqui hoje tem muito essa palavra coragem, de olhar para dentro e cuidar de si só, sabe? Como quebrar essa barreira, essa pressão que o ambiente inevitavelmente te impõe. Uma das coisas que eu tenho observado, assim, eu trabalho com empresas também, e as pessoas estão tendo essa percepção, né? Porque hoje um dos principais problemas das grandes empresas são os atestados em saúde mental. Então, por exemplo, se você tem um atestado de uma virose, você tem atestados
doenças ou processos agudos, o atestado é pequeno, 7, 10 dias, né? Quando a gente envolve saúde mental, é um pouco mais complexo, porque os atestados eles ampliam a quantidade de dias na tentativa de resolver. Só que às vezes é o ambiente que é adoecedor. Então a pessoa se afasta e quando ela volta, né? E aí você vai criando um ciclo vicioso, porque muitas vezes as pessoas ficam e as que ficam têm que dar conta, né? Uhum. Daquele processo que o colega que está em atestado saiu. Então, assim, eu tenho percebido que as empresas também têm buscado oferecer algumas alternativas, né? De pausas, de um ambiente onde você possa ter o descanso. E muitas vezes, esse movimento, assim, ele precisa ser feito pela gente, porque muitas vezes a gente tem esse medo, se eu não observar o e-mail, eu vou perder o emprego, como se você Sim. tivesse um terror, né? Uhum. Mas se você percebe e você também mostra que essas pausas são necessárias, que isso melhora o que você precisa entregar, o que é prioridade e o que é urgência ou emergência. Porque hoje a gente está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que a gente está cometendo mais erros. Então, se você está olhando e-mail, respondendo aqui, fazendo, você está com um multifoco e no final você não está fazendo nada 100% concentrado. Sim. E isso aumenta, né, a quantidade de erros que a gente vai cometendo, desde os mais simples até talvez os mais complexos. Então, talvez fazer um pouco esse movimento assim, né, também do que você deseja, do que é prioridade. E assim, a gente recebe várias informações. Quais são suficientes, quais não são? O que vai ajudar no aprofundamento? Porque a gente também precisa pensar, né, que a gente pode se aprofundar em algo e algumas coisas vão ser mais superficiais. Se você pensar na escola hoje ou na universidade, quando a gente estudou, a gente não tinha todas essas possibilidades que os estudantes têm, né? Era o Uhum. livro. Eu ainda, quando fiz faculdade, no último ano que o computador começou, então, fazendo os trabalhos, né, imagina, escritos com a referência do livro, mas era uma coisa mais profunda, porque a gente estava concentrado naquilo que a gente está fazendo. Hoje você tem várias informações, mas não significa que você tenha mais conhecimento, porque fica tudo muito superficial, né? E esse Sim. excesso de informações também deixa a gente mais ansioso. Com Então, eu certeza. tenho percebido assim que muitos espaços têm tentado valorizar, né, essas pausas, aquilo que também é importante oferecer para o trabalhador, porque se você está melhor, você também vai, no final, contribuir positivamente, né? E um ambiente que está super adoecido, seja pelas relações, pelo excesso de trabalho, vai ter esse ciclo, né, do atestado das pessoas com mais agressividade, às vezes trabalhando de mau humor, não querendo que as coisas deem certo, inclusive torcendo para que deem errado, né? Então, porque é isso, quando você não se sente pertencente a um lugar, quando você não confia na equipe que você tem, você não vai cooperar, né? Às vezes a tua torcida é para que, então que não dê certo mesmo, mas na verdade você não está se sentindo parte, né? Você não Sim. está sendo às vezes convidado, ouvido. Então eu penso que as empresas estão também fazendo um pouco esse movimento, porque assim a inteligência artificial pode substituir algumas coisas, mas não todas. E esse olhar da humanização a gente precisa trazer para os espaços, né? Sim. Eu acho que talvez seja até mais urgente, né? Quanto mais preço. Mas sim, a gente falou mais, né, sobre esse ambiente de trabalho, né? Associado à crise de burnout. Claro, ansiedade também, depressão que pode vir dessa relação. E aí eu queria talvez morrer o tópico um pouquinho mais para as cidades mais novas. Talvez adolescentes ou até pré-adolescentes que tenha uma rotina similar ao que a gente tinha na idade, esse tempo de responsabilidade, ir para a escola, e tudo mais, mas é a faixa etária onde a penetração, o crescimento dos casos de depressão e ansiedade estão ainda mais fortes, né? Sobretudo em meninas, né? E eu queria perguntar para você como que você vê quais são os principais, né?
elementos ali que talvez ajude a gente a entender por que tem esse salto tão grande e como que esses casos de depressão e ansiedade estão se manifestando nessas gerações mais novas. Então, o que a gente tem percebido, assim, tem muito a ver com essa fragilidade, né, esse não conhecimento, às vezes, da sua identidade, do homem contemporâneo. Uma das coisas que as literaturas trazem também, que contribui bastante para essa fragilidade, são as tecnologias. Se a Uhum, gente uhum. pegar especialmente os adolescentes, essa faixa etária, as mídias sociais, né? Sim, sim. Onde hoje você tem assim a manipulação de uma foto. Então, essa vivência muito virtual desfoca a realidade. Então, você está sempre se comparando, né? E essa necessidade dos likes, da aprovação, faz com que a gente tenha um sofrimento muito maior. Então, por exemplo, os meninos, a gente tem uma preocupação com os jogos, que são mais violentos. Então, assim, eu tenho 3 vidas, né? Morri, todo aquele sangue, metralhadora, né? Mas, assim, na vida real a gente só tem uma. Mas você observa que quando você passa um tempo gigante jogando, você sai mais nervoso, mais ansioso e às vezes com Sim, raiva, né? sim, sim, Então a sim. raiva é um sentimento muito presente nessa geração, que eles não sabem mensurar. A gente faz algumas dinâmicas quando eu vou para as escolas e é impressionante raiva, mas raiva do quê, né? E as meninas têm essa necessidade hoje dessa perfeição relacionada à estética, né? Tanto que os procedimentos estéticos também aumentaram Sim, sim. Pois significativamente é. em adolescentes super jovens, né? Então, assim, essa necessidade do, de estar assim na mídia, eu acho que é uma das coisas que tem aumentado essa fragilidade. Então, se eu não recebo like, se eu não. E o bullying, né? Que é uma das coisas que agora a gente tem também uma legislação, que é eu não me sinto parte, eu sou excluído. Então, tudo isso vai aumentando o sofrimento, porque a rede social dá uma dimensão muito maior, né? Sim, sim. Então, se eu tenho algo que vai para a rede, eu passo a ser aquela pessoa reconhecida por aquela característica. E uma das coisas que os adolescentes falam muito, e isso faz a gente também pensar enquanto geração, né, anterior a deles, que eles não querem trabalhar quanto os seus pais, né? Hum. Então, talvez o nosso excesso pelo trabalho faz com que eles percebam, mas eles trabalham mais, eles estão mais infelizes, né? Estão adoecidos. Então, será que eu quero? Mas uma coisa que eu tenho percebido que me preocupa é esse descomprometimento, né? Sim. Então, assim, eu posso me dedicar, mas assim, como que eu também me coloco? Porque eu vou escolher uma profissão, eu vou cuidar de outra pessoa. Então, assim, essa vivência muito virtual tem feito com que haja um maior sofrimento. E aí, Uhum. se a gente for pensar, né, na faixa etária, que onde a gente tem mais tentativas de suicídio, as meninas tentam de 3 a 4 vezes mais do que os meninos, mas eles são mais efetivos, ou os homens, né? E aí a gente tem essa faixa de 15 a 29 anos, ou o extremo daí da terceira idade também, onde há já, né, solidão, às vezes as pessoas não conseguem visualizar algo de tão positivo, e aí acabam, né, cometendo suicídio. Então, assim, tem vários aspectos, até essa questão que a gente trouxe, de você estar no trabalho e não poder ter momentos de convivência. Então, muitos pais compensam, né, a ausência com bens materiais. Imobiliário. E Sim. aí, às vezes, isso também não nutre essa carência. Então, muitas vezes ele busca, se ele não pode confiar no que ele pode ou no que ele deseja compartilhar, com alguém que ele não conhece. Então, ele se coloca em risco muitas vezes, né? Porque Uhum. esse amigo virtual, ninguém sabe se ele é Sim. real, Ah, a gente tem muitas coisas complexas na internet, então, e é um momento que eles não têm esse discernimento também, né? Se eu quero pertencer, às vezes eu vou contra aquilo que eu acredito, mas para fazer parte de um grupo, né? sim, sim. Porque até você tem a noção de que você está próximo, faz parte de uma comunidade, mas essa comunidade, ela
ela não é real, né? Ela é virtual, ela tem uns elementos parecidos com a nossa relação inicial, mas ela é completamente diferente. E é legal você falar essa coisa, porque uma das coisas que eu fui percebendo é que eu acho que eu comecei a me envolver muito com jardinagem, assim, é uma reflexão de que a vida online, ela não tem um ritmo real da vida no sentido de, olha uma planta, olha quanto tempo ela demora para crescer. Se ela tiver, se você fizer alguma mudança, seja na nutrição do solo, tentar controlar ela, né, a forma dela, ela demora dias para reagir. E uma coisa no celular, você recebe tudo ao mesmo tempo. Além disso, é, as empresas ganham muito dinheiro com isso e contratam os melhores engenheiros, designers, para fazer um produto que é extremamente viciante. Eu não sei se você já teve uma oportunidade de ver os vídeos que eles chamam de shorts, né, esses vídeos curtos. A coisa você começa a ver, você vê um monte de tema nada a ver, você não sabe o que você está vendo, mas você está lá. É muito eficiente aquilo, sabe? E ali, eu vejo a preocupação agora também de ser pai, de filho pequeno, né? Que é como, né, supondo que essas tecnologias vão se tornar mais viciantes, mais imersivas, como que conselho você daria para pais que estão lutando com essa relação e fazer filmes com uma tecnologia só ver tudo de celular e videogame, que acho que são os mais, é, mais assim, chamativos, né? Como que você recomendaria os pais a tentar passar um pouco essa perspectiva de que a vida real não é exatamente aquilo, que a velocidade é diferente, como talvez mitigar essa questão do vício, como permitir uma relação saudável com uma coisa que é extremamente viciante, talvez mais viciante do que drogas que a gente tem disponíveis. Como que na posição dos pais trabalhar isso hoje, sabe? Então, a nova classificação internacional de doenças, CID-11, incluiu as tecnologias como dependência química, né? Para a gente Uhum. perceber que realmente tem pessoas que sofrem síndrome de abstinência sem. E uma das coisas, né, Chico, que eu acho que a gente falou das comunidades virtuais, é que você entra numa comunidade e aí você vai recebendo o algoritmo só daquilo. Então você vai reforçando a tua crença. E isso aumenta as desigualdades. Se você Sim. faz parte de um grupo e você só recebe informações, é como se aquilo fosse uma verdade absoluta e todas as outras pessoas que pensam diferente de você são inimigas, né? Que é Uhum, muito que a uhum. gente tem visto isso que a rede alimenta. Eu tenho pensado muito e também tenho feito um detox tecnológico e eu acho que os pais precisam dar o exemplo. Eu tenho dito isso quando eu tenho trabalhado com pais. Não são só os adolescentes, não existe diferença geracional em relação à tecnologia. Se você pensar, você também está ao tempo. Se você não se cuidar, ó, você está o tempo todo também. Mas a gente pode ter a desculpa de que a gente está trabalhando, mesmo que você esteja com o dedinho lá, né, fazendo o movimento de olhar nada, isso, aquilo. E se você pegar o relatório diário ou semanal do teu aplicativo, do teu telefone, você vai ver o quanto tempo você desperdiça, né? Então, assim, se eu quiser mentir, eu posso dizer, ok, eu estava trabalhando, mas eu vou estar enganando a mim Uhum. mesma, porque eu sei que eu não estava trabalhando o tempo todo. E aí a gente precisa começar com essa honestidade, para também dar o exemplo. Como é que eu vou cobrar do adolescente que ele saia se eu permaneço o tempo todo? Ou, né? Então, assim, eu tenho tentado fazer esse movimento, eu também tenho dois filhos adolescentes, porque é isso, assim, ó, agora é o momento da gente estar em família, então a gente desliga lá os aplicativos, coloca o telefone num outro lugar e passa um tempo juntos. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba convivendo no mesmo ambiente, mas sem conhecer quem são as pessoas do teu próprio lar, Sim. né? O que eu gosto, o que é uma necessidade. E os adolescentes, por mais que às vezes eles tenham essa sensação um pouco de rebeldia, eles, se você tiver um jeito, eles querem presença, né? Eles querem ser ouvidos, eles se abrem a oportunidades. E assim, o que que a gente oferece além das tecnologias para eles?
Então, tem a questão dos esportes, da arte, que é importante, até projetos voluntários. Então, às vezes, conhecer realidades que são diferentes das deles faz com que eles também percebam, que eles possam visualizar, nossa, eu tenho essa oportunidade, outra pessoa não tem, né? Então, assim, são pequenos movimentos, mas hoje, em relação às tecnologias, eu vejo que a gente não tem muita diferença entre nós, né? E os adolescentes. Então, às vezes, é ter essa percepção. Eu comecei porque isso começou a me incomodar muito, né? Por exemplo, eu dou aula, os estudantes estão no telefone, né? Então, começa assim, puxa, para quem que eu estou falando Sim, muitas sim. vezes? Mas eu comecei a perceber que eu também estava passando muito tempo. Então, se eu estou com pessoas, eu quero estar com as pessoas, né? E isso vai me atrapalhar, porque se eu estiver com vocês e lá no telefone, eu não estou exatamente em lugar nenhum, né? E isso vai afastando a gente das pessoas, das presenças, né? E eu acho que é isso que a gente precisa retomar. Sim. É muito interessante esse seu ponto de, né, da ideia dos pais com os filhos, né, de criar uma cultura e que essa cultura parte dos próprios pais, né? Eu acho que esse também é uma das grandes reflexões. Esse caminho da paternidade é tudo muito novo para mim e tal, recente. Mas que eu tenho visto bastante que a grande dificuldade de você ter filho é que você quer passar um monte de valores que você acha bom, certo? Mas é sobre você antes, né? Ele está falando do celular, você tem uma coisa da alimentação, a mesma coisa de você estar em comunidade, seja atividades sociais, as atividades físicas, né? De você sair da zona de conforto, fazer coisas difíceis, ou tudo isso que a gente está falando que falta na geração atual, de certa forma falta também na geração dos pais. Uma coisa reflexo da outra, né? E assim, tendo- eu já fui muito mais viciado em celular, tecnologia, do que eu sou hoje. Eu tive que fazer muito esforço, muita coisa muito difícil. Mas eu lembro claramente que no momento que eu falei assim, tipo, beleza, eu vou tentar usar menos. Você coloca eles lá, tem uns impulsos que você quer mexer, automaticamente você quer que o celular ligue, desliga, não sabe o que você viu. Ou quando você desliga, você tem o sentimento de que tá faltando uma coisa, uma queimaçãozinha, ou vem um tédio que você quer evitar de qualquer jeito, né? E esse movimento de sair da situação onde você está extremamente envolvido e usando o tempo inteiro o celular para uma relação mais moderada e mais saudável, tem uma energia de ativação muito grande, né? É muito difícil, de fato, né, conseguir fazer isso, né? E pegando um pouco o gancho na sua ideia de como fazer pequenas coisas, o que você sugeriria para as pessoas que estão querendo diminuir essa dependência da tecnologia, que tipo de pequenos passos ou pequenos testes você já viu funcionando e você recomendaria? Então, acho que uma coisa que é interessante lembrar é que a tecnologia cria esse circuito da recompensa no cérebro, né? Sim, Como o uso de substâncias que dão essa sensação de prazer. E muitas vezes a gente quer aliviar a dor tendo prazer. Então, pelo menos eu tenho feito assim um exercício, óbvio, né? Não é uma receita, de você substituir por algo que te dê prazer. Então, eu adoro caminhar. Se eu estou um final de semana mais sozinha, que eu percebo que eu já estou ultrapassando o limite, eu saio só com a chave da casa para ah, caminhar, não levo nem para ouvir música, nada. deixa E lá em aí vou casa. fazer. Não, o celular fica em casa, eu saio só com a chave, uma garrafa de água e vou observando o ambiente, sabe? Respirando. Então, assim, você pode encontrar. Eu adoro ler. Então, substitua o telefone pela leitura, ou sair com um amigo, né? Quer dizer, você pode fazer esse movimento, mas assim, sair com um amigo, daí não é fotografar tudo o tempo todo, né? Saiu, deixa o celular na bolsa, enfim, porque se você pensar, né, Chico, a gente ainda é da geração que viveu sem o celular, concorda? Uhum, Então, por uhum. exemplo, seus pais, você saía para brincar na rua, seu pai não ficava o tempo todo, está onde? Vai voltar, vai. Sim, sim. Eu acho que isso também cria uma ansiedade de que você precisa estar sempre com o celular, porque se acontecer qualquer coisa, meu Deus, meu filho, né?
Claro que quem tem adolescente, eu faço isso com os meninos. Olha, saíram, vão demorar, foram treinar, vai ficar com os amigos, só avisa, mãe, estamos aqui, porque a gente mora numa cidade maior, realmente. Mas a gente também tem que lembrar que isso pode ser algo que sufoca, não é um tipo de cuidado você estar o tempo todo, né? A pessoa se sente cerceada e muitas vezes ela vai fazer o quê? Desligar, fazer de conta que não viu, não responder. O que aumenta a ansiedade, né, de quem está querendo saber onde a pessoa está. Então, assim, são pequenos movimentos, mas realmente, como isso é um circuito de dependência, às vezes até isso que você falou, o celular está na mão, né? Então, assim, o que eu posso ter na mão? Quem gosta de artes manuais, ouvir uma música, meditação é uma coisa que eu gosto muito, assim, Uhum. para a gente voltar ao fluxo da respiração, diminuir a aceleração mental. Então, assim, são pequenas coisas que parecem simples, mas que têm um resultado muito significativo, né? E às vezes você passa um bom tempo, por exemplo, numa caminhada de 1 hora e meia, tranquilo, volta. Às vezes eu ainda fico mais um tempo sem nem pegar o telefone, assim, né? Para fazer aquele movimento de incorporar aquela sensação de bem-estar. Então, assim, existe bem-estar sem a tecnologia, né? E às vezes é esse movimento que você precisa fazer também. Olha, eu dou aula, então muitas vezes os alunos mandavam mensagem final de semana, eu respondia, né? Hoje eles têm essa clareza, não, final de semana não tem nada que eu consiga resolver, né? Então eu não respondo. E eu não estou sendo mal educada, eu estou gentilmente comunicando que aos finais de semana eu também tenho os meus momentos de descanso, de fazer outras atividades. Porque isso também, né, Chico, o WhatsApp, ele entrou de uma forma que parece que você tem que estar disponível Pois 100% é. do As tempo, pessoas pedem né? desculpa porque demoram para responder, né? Ai, como assim visualizou e não respondeu? Mas, por exemplo, se eu estiver dando aula numa manhã, para mim é mais importante os estudantes que eu estou e a atividade que eu estou fazendo. Como que eu vou estar dando aula e respondendo coisa? Então, eu não estou em lugar nenhum. Sim. E as pessoas estão perdendo essa sensação do que é urgente, como o teu problema é sempre grande e precisa ser resolvido. Isso que você falou da planta, às vezes a gente vai ter um tempo de resolução de um problema complexo que não depende só de você, né? Eu, Que para uma decisão final você vai ter que consultar outras pessoas. Então é essa etiqueta também da delicadeza, assim, olha, pessoal, né? Funciona de tal forma. E eu tenho percebido que isso melhorou meu sono, por exemplo, diminuiu minha ansiedade noturna, que eu sempre tive muita dificuldade de dormir, né? Aí eu voltei a fazer atividade física. Então, assim, tem algumas coisas que são prioridades que, por exemplo, eu hoje não abro mão. Mas esse exercício das tecnologias eu estou fazendo primeiro comigo, né? sim, Para depois também convidar as outras pessoas a fazer esse movimento. sim. Eu tenho visto também coisas assim sobre argumentos que a gente tem uma característica, nosso, nosso sistema de funcionamento, ele vem sendo as diferentes das gerações passadas. E majoritariamente, se você for olhar mais parte do tempo, a gente passou se exercitando, se movimentando muito mais do que a gente se movimenta hoje, estando mais em pessoas do que de fato a gente está hoje, mais contato com a natureza do que está hoje. E existe um certo grupo de pessoas que começam, na verdade, que tentar ter uma relação intrínseca com a tecnologia não é o suficiente para você, de fato, quebrar a barreira da qualidade de vida. Então, a ideia seria assim, beleza, dá para melhorar você usar menos, mas tem uma coisa mais fundamental que precisa cuidar. Isso é o estilo de vida. Então, você vai, de fato, morar próximo, ter esse contato com a natureza, seja lá como se manifesta, seja você tirando parte da sua comida, seja você num lugar que você consegue ver as diferentes plantas em diferentes estações, as árvores, como vai mudando, você vai negar completamente o trabalho home office, que é uma coisa que não, você está na frente do computador, falando com o computador o tempo inteiro. Você vai dar upgrade na sua tecnologia, em vez de comprar um celular melhor com mais funcionalidades. Fazer que nem estou, né? Tem um celular que, com o jogo da cobrinha. Você começa a dar
quase que um passo atrás para tentar recuperar ou criar um ambiente que é mais propício ao a gente evoluir ao longo do tempo. Como que você vê esse tipo de visão versus uma visão mais, talvez, D&D, né, que tentar controlar ainda mais a relação saudável? Então, hoje os neurocientistas eles têm feito, né, vários experimentos e a gente tem observado que o cérebro humano, pela primeira vez na história da humanidade, tem reduzido de tamanho. Uhum. Por quê? Porque se a gente retomar, eu gosto da referência do Harari, né, que ele foi trazendo toda a Sim. evolução. Nosso cérebro ele foi aumentando de tamanho porque a gente foi se especializando, a gente foi precisando de novas habilidades para lidar com o ambiente que era hostil, né? Então, ficar bípede, procurar alimento, depois a própria agricultura, o plantio, as habilidades relacionadas à Revolução Industrial. Só que hoje a gente criou tantos mecanismos para evitar atividades desgastantes, né? A própria inteligência artificial. Então, antes eu fazia uma conta, eu não tinha uma calculadora sempre à mão, eu tinha que usar o raciocínio para fazer uma conta, de somar, de dividir. Hoje, por exemplo, agenda. Às vezes eu sabia de cor o número do telefone das pessoas, os aniversários, Uhum. porque você tinha, né, um movimento cerebral que fazia com que você conseguisse guardar essas informações. Hoje, o que, que acontece? A gente tem tanta informação o tempo todo que você tem que selecionar o teu cérebro, não dá conta de tudo que você recebe visualmente, auditivamente, sensorialmente. Então, ele seleciona que informação é importante. E aí, tudo isso está guardado no celular. Então, eu vou ser honesta, eu não sei o número do telefone dos meus filhos de cor, por exemplo, Sim. porque eu sei que eu tenho ali, né? Uhum. Então, quer dizer, eu também preciso ir selecionando qual informação hoje vai ocupar esse lugar. Mas só que a nossa vida está ficando tão facilitada que a gente está exercendo menos essa habilidade de raciocínio, de pensamento, e aí o nosso cérebro está diminuindo, o que é muito preocupante, né? E aí tem toda essa discussão hoje também, né, da inteligência artificial, do quanto ela tem substituído, porque eu estou jogando para algo coisas que seriam humanas, né? Como que eu faço uma redação sem usar a tecnologia artificial, né, ou a inteligência artificial? Então eu deixo de raciocinar, eu precisaria fazer uma leitura, interpretar novas palavras. Se eu não sei o significado, eu vou e busco no dicionário. Tudo isso é um aprendizado que vai trazendo outras habilidades, né? Então, assim, ó, eu sinceramente não sei se eu tenho essa resposta, mas eu tenho percebido isso, essa necessidade de intercalar as coisas que eu preciso fazer usando a tecnologia e as coisas que eu preciso retomar, assim, para conseguir desenvolver outras habilidades que não dependam dela. Faz bastante sentido. Isso, né, Ana? Foi obrigado pela sua abertura e pela conversa hoje. Acho que foi muito boa e o pessoal ficava aí, acho que vai poder se beneficiar bastante dessa discussão. Espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer isso novamente. Sempre muito positivo conversar com você. Obrigada, querido. Eu que agradeço a oportunidade.